Nós nunca amaremos a Deus de maneira intensa se houver um Deus entre nós e o nosso Deus. Queridos, vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus nessa hora? Pedir que Deus nos abençoe. Eu vou ler o texto, depois vamos orar. Esse texto é da NVI, ele está aqui impresso diante de mim. Eu vou ler em João 21, versículos 15 a 17, de João, capítulo 21. Mas você pode até acompanhar essa leitura, não é isso? Acho que dá para colocar o texto. Depois vamos orar ao Senhor nesta manhã. Mas, ainda que não coloque, não tem problema. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O tema desta manhã é: entenda o que é mais importante. E nós queremos trabalhar com um tema geral: como alcançar o seu pleno potencial. Esse é o primeiro passo. Entenda o que é mais importante. Feche os seus olhos. Nosso Deus, somos pequenos demais diante da Tua grandeza e diante da Tua palavra. Por misericórdia, torne-a viva em nossas mentes, em nossos corações, e que ela se transforme em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Não havia muitos dias, lá em Jerusalém, Jesus tinha sido crucificado. Não eram muitos os dias. Até porque Jesus, depois de morto, ele ressuscitou e ficou só mais 40 dias aqui na terra e apareceu para muitas pessoas. Mas então não faziam tantos dias que Jesus tinha sido colocado no madeiro, como já vimos várias vezes essa cena, de maneira agressiva, cruel. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, aquele processo está acontecendo, e Jesus está sendo levantado na cruz, Pedro estava distante dele. Até era um cumprimento de uma profecia, que iria se ferir o pastor e as ovelhas iriam dispersar-se. Então tinham poucos ali perto de Jesus, Maria e as outras mulheres, não é? Tinha João, o seu apóstolo amado, a quem ele dirige uma palavra. Os demais todos estavam distantes daquela cena. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está lá sendo crucificado, Pedro, ele é interrogado de maneira informal lá no pátio do templo. E alguém diz: você também não é um deles? E a resposta dele: eu? De modo nenhum. E aí acontece uma vez, duas vezes, três vezes, com gente que não tinha, inclusive, nenhuma importância do ponto de vista social na época. Eram pessoas que eram de posição social até menor, inferior. Não eram nem pessoas assim de uma presença social muito grande, mas ele, assustado, com medo, ele nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que enquanto está tudo isso acontecendo, ele consegue, de onde ele está, ver a Jesus crucificado. Era distante, mas ele consegue. E ele percebe que o olhar de Jesus foi na direção dele, diz a Bíblia.
e ele começa a chorar. E a Bíblia diz que o galo canta. E aí é um processo muito ruim, porque ele entra talvez num sentimento de inapropriação muito grande, né? Você imagina, você andou com uma pessoa tanto tempo, conviveu com ela e você a nega 3 vezes. Você viu milagres extraordinários e você nega aquele seu amigo, porque Jesus para Pedro era mais do que simplesmente o seu pastor, era um amigo. Tanto é que no ciclo de amizade de Jesus, a gente encontra bem perto dele Pedro, Tiago e João. A gente diz que Jesus tinha um ciclo de amizade mais restrito, né? O mais próximo era João, depois o ciclo de amizade mais próximo era Pedro, Tiago e João, depois tinha mais uns 5, então os 12, e no meio dos 12 tinha Judas. O tempo passa. Pedro viveu tudo aquilo, provavelmente desmontado emocionalmente, sem nenhuma visão do seu chamado, da sua vocação, líder natural que era, diz, olha, sabe o que eu vou fazer? Para mim não tem jeito mesmo, eu vou pescar. E a Bíblia diz que ele vai então ao mar de Tiberíades para pescar, mas ele acaba arrastando com ele todos os outros discípulos. E a Bíblia diz, não diz quantos, mas diz que os discípulos seguiram Pedro e foram pescar. Só que já tinham passado aqueles dias, Jesus já tinha sido morto, Jesus agora está vivo, Jesus aparece naquele mar, e ao aparecer naquele mar, ele ainda não é reconhecido, porque não havia uma convicção tão clara de que Jesus tinha ressuscitado, e Jesus aparece, e eles então identificam que é Jesus a todo aquele episódio de reconhecimento, e aí a gente chega ao momento onde Jesus chama Pedro para uma conversa pessoal. Esse texto tem uma série de ensinamentos. Uma delas é que Jesus não se contenta com um nível superficial de amor dos seus seguidores para com ele. Tanto é que no original grego há níveis diferentes da palavra amor traduzida para o português. Você me ama, ou seja, você me ama como um amigo. Essa talvez tenha sido uma das primeiras. Você me ama como um irmão. E aí chega a última expressão do grego, você me ama com o amor ágape. Ou seja, Jesus vai graduando a profundidade, o nível do amor que ele teria para com ele. Você me ama como amigo, você me ama como irmão, ou você me ama para morrer, para entregar a vida? Você me ama para pagar um preço mais caro nesse negócio? De que forma você me ama? Qual é a profundidade do seu amor? Há quem diga que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, você me ama? Porque Pedro havia negado ele 3 vezes. Provavelmente para que ele pudesse se recordar e de alguma forma confessar o que ele havia feito errado. Para que a consciência dele pudesse ser reavivada de que o que ele fez é algo muito sério. Mas o Senhor, ao invés de repreendê-lo e rejeitá-lo, o Senhor abre o coração para recebê-lo de volta, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, seja como for, esse texto para mim é impactante. E eu quero olhar para esse texto como um entendimento que eu preciso ter e que você precisa ter daquilo que é mais importante na nossa vida, para que então nós possamos realizar coisas extraordinárias com a vida que Deus nos deu, e através da nossa vida, no exercício da nossa profissão, ou no envolvimento que nós temos no ministério na igreja local, enfim, onde Deus nos der o privilégio de estar, que a gente possa refletir tudo que Deus tem para nós, o melhor de Deus para nós. Certo, Marcelo? Algo extraordinário, desafiador, está aí pensando na pergunta, tu me amas? E aí eu tenho 4 respostas que eu gostaria de dar a partir desta pergunta sobre o entendimento do que é mais importante. Primeira coisa, quando eu entendo o que é mais importante na minha vida, e nesse caso, amar a Jesus sobre todas as coisas, amar a Jesus com amor ágape, não como um irmão, não como um amigo, não como um familiar, mas amá-lo como um Deus na minha vida.
Primeira coisa, isso me leva a definir as minhas prioridades. A definir as minhas prioridades. Está atrasado aí, mas passa para a gente. Isso me leva a definir as minhas prioridades. Eu pedi até que colocasse com letra maiúscula definir e com letra maiúscula as minhas prioridades. Por isso que eu queria ver se assim estava, mas está tudo igual, né? Isso me leva a definir, a palavra definir é muito importante, e prioridades é muito importante. Porque eu não posso simplesmente dizer assim, eu tenho prioridades na minha vida, mas eu preciso identificar quais são essas prioridades. Porque nesse momento da vida, a gente percebe que a vida de Pedro passava por uma grande turbulência. Ele vivia uma crise e ele precisava se rearrumar. O que estava agora em prioridade na vida de Pedro, pergunto eu, o que era mais importante no tempo e na agenda de Pedro nesse momento? Ele diz, eu vou pescar, alguém vai comigo? Parece que ele não tinha nada mais sério para fazer na vida. Parece que ele não tinha nada mais importante para fazer na vida. O que me impressiona é que a adesão dos colegas do discipulado foi 100%. Foi unânime. Mas nós nos esquecemos de que ele havia sido chamado a deixar as redes e a tornar-se pescador de homens, ou seja, um líder espiritual de pessoas. E isso parece que agora não era mais a prioridade dele. Jesus tinha para Pedro um ministério, um chamado, e ele muda toda essa prioridade na sua vida, ele inverte esta pirâmide na sua vida. Eu não quero dizer com isso que todos aqui devamos ser pastores, nem de jeito nenhum, missionários, não é? Mas a Bíblia diz que todos temos um ministério. Todos nós temos um chamado como filhos de Deus. Nós fomos chamados primeiramente para seguirmos ao Senhor. Em segundo lugar, para repartirmos o Evangelho do Senhor. Alguns têm um chamado ministerial. E a gente então sabe que são os apóstolos no tempo passado, são os pregadores, são os pastores, são aqueles que vivem do ministério, mas todos nós no que fazemos, de maneira informal, temos algo a desempenhar no reino do Senhor. E a pergunta que a gente faz é: o que é que vai definir a nossa agenda? O que é que vai consumir o nosso tempo e o nosso recurso, a nossa energia, a nossa inteligência, em que a gente vai colocar tudo que Deus já nos deu e tudo aquilo que Ele nos fez para sermos? E eu me volto a Mateus 6,33, está aí, vamos ler juntos, todos nós? Busquem, leiam comigo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, quando nós amamos a Jesus, com a intensidade que devemos amar, o Senhor Jesus arruma a nossa vida, põe em ordem a nossa vida, e nada nos falta. Você crê nessa palavra para a sua vida? Ele põe em ordem. Eu ainda não achei uma história melhor para explicar este negócio, do que a do menino, que tentava sozinho, não queria ajuda de ninguém, tenta abotoar a sua blusa, só que você já viveu essa experiência com seus filhos, com você vai, tenta colocar, e abotoa, e no final tem um pedaço para um lado, outro para outro, não... E aí o papai disse assim: meu filho, eu vou te ensinar um segredo, abotoe primeiro o primeiro botão. Aí o menino foi lá, abotoou o primeiro, tudo certinho, encaixou direitinho. Quando nós encaixamos bem o primeiro lugar, dando a Deus na nossa vida, aí tudo vai se arrumando de uma forma assim, tão extraordinária e abençoadora, que a gente nem sabe explicar. Busquem primeiro o reino de Deus, defina bem o que é, quem é a sua prioridade, o que é que toma a sua mente, o seu coração. Ah, mas eu sou um empresário. Não tem problema. Você, como empresário, você tem um compromisso com o reino de Deus. Ah, mas eu sou um profissional liberal. Você, como profissional liberal, tem um compromisso com o reino de Deus. Eu sou um professor, eu sou um psicólogo, eu sou um empregado. Não importa. Seja no que Deus está lhe dando para fazer, você precisa entender
qual é a sua prioridade. E se você entende o que é mais importante, você vai definir a sua prioridade. Segunda lição que aprendemos: quando nós entendemos que amar a Jesus é mais importante, isso me leva a superar as minhas preocupações. A palavra agora é superar, porque preocupação sempre teremos, tá? Nenhum de nós vai viver o milagre de não termos preocupações na vida, a não ser que a gente seja tremendamente fora eu diria assim, da razão mínima da vida. Porque a gente faz contas, a gente faz planejamento, a gente faz projetos, a gente está bem. Então, de alguma forma, a nossa vida está sempre sendo movida por algum projeto, alguma coisa que nos consome, que nos motiva, que nos envolve. Não tem como, a gente não tem como fazer isso. E se eu estou correto em minha visão do acontecimento, eu estou dizendo se eu estou, olhem bem o que eu escrevi, Pedro volta às suas atividades profissionais, porque ele provavelmente, apenas uma dedução minha, provavelmente estivesse preocupado com o seu sustento familiar. Eu não sei se todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus eram casados, mas eu posso garantir que Pedro era casado. A Bíblia diz que Jesus vai à casa de Pedro e a sogra dele está doente e ele, então, vivencia esse milagre. Alguns dizem que ele negou a Jesus até por isso, né? Mas aí já é conversa, né? Conversa de pregador, de seminarista, né? Mas o fato é que ele era casado, você gostou, né? Não é? Não sabemos nem se ele tinha filhos, mas muito provavelmente ele não era um dos discípulos mais novos no time, não. Ele devia ter um pouco mais de idade. E aí ele vai dizer, eu preciso tocar a minha vida. Esse negócio de andar com Jesus foi muito bom, durou 3 anos e tal, ele morreu, eu já o neguei 3 vezes, eu acho que eu preciso tocar a minha vida, eu vou gerir os meus negócios. Mas aí a gente volta ao mesmo versículo. Claro que temos todos necessidades básicas. Todos nós achamos que, e a Bíblia diz isso, que Deus diz que se a gente tiver o que comer, tiver uma casa, tiver com o que vestir, que a gente esteja com isso contente. São necessidades básicas. Mas eu tenho aprendido que além das necessidades básicas, Deus é tão bom que não nos dá mais coisas. A verdade é que quando eu agendo Jesus em primeiro lugar na minha vida, Ele arruma a minha vida de tal maneira que Ele me capacita a superar as minhas preocupações. É aquela verdade lá do Velho Testamento, é o Jeová Jireh, ou Jiré, como alguns querem pronunciar. Não é? Ele faz aparecer um animal ou um cordeiro no meio de um matagal que você nunca imaginou, nem viu nenhum bichinho ali. E aí, de repente, aparece um animal. Ele estava pronto, Abraão, pronto para sacrificar o filho. E Deus diz, não, Abraão, olha ali. E aí, tem lá o animal preso ali, no meio dos galhos. Ele vai lá, então, e no lugar do filho que ele iria sacrificar, tem a provisão de Deus, quando aparece pela primeira vez na Bíblia a expressão Jeová Jireh. Deus proverá, diga comigo, Deus proverá. Vamos mais uma vez, Deus proverá. Mas quantas vezes a gente dorme mal porque a gente esquece que Deus proverá? Quantas vezes a gente tem que tomar remédio porque a gente está tão angustiado, porque a gente perde a visão de que Deus proverá? É no emprego, é na empresa, é um profissional autônomo, é a igreja, é o pastor, é a liderança, somos nós. Nós somos seres humanos, isso a gente está sempre dizendo para nós, o nosso Deus, como a gente tem orado todos os dias, é o Deus de toda proteção, provisão e prosperidade. Diga comigo, Ele é o Deus de toda proteção, provisão e prosperidade. Eu não digo para vocês que é fácil para mim lidar com escassez de recursos, porque eu sou tremendamente responsável pelas minhas decisões, e uma das coisas que mais me causa cansaço emocional é saber que eu tenho algo, que eu tenho que honrar um compromisso, e eu não tenho ainda a certeza da provisão. Mas quantas vezes, pastoreando, eu preciso lidar com isso? Quantas vezes na minha vida pessoal eu preciso lidar com isso? Quantas vezes na sua vida você vai precisar lidar com isso?
E aquele negócio, e quando eu tiver 50 anos? Quem tem menos do que eu hoje já está pensando assim, né? Mas eu já pensei assim também, quando eu chegar aos 40, como é que vai ser? E o que será dos meus filhos quando eles tiverem 15 anos? Só que eles já fizeram 15 anos, já se casaram, já tenho 4 netos, e nunca nos faltou nada. Ou seja, quando nós temos a ação correta de entender o que é mais importante, nós então temos a capacidade de organizar as nossas prioridades, definir isso bem, e Ele me ajuda, e Ele vai te ajudar a superar as preocupações. Recebe essa palavra na sua vida? A Bíblia diz, leiam comigo, 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele, vamos juntos? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Por incrível que pareça, esse texto está num contexto, você lê os primeiros versículos, de presbíteros, de pastores, de líderes. E aí lá pelo tanto, né, ele começa a falar como é que deve ser o pastorado. Ele diz, lancem sobre ele, digo mais uma vez, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, ou a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lembro-me mais uma vez de uma outra história, estou trazendo algumas delas à minha memória, mas eu acho muito interessante, e não é improvisado não, está aqui. Daqueles 2 passarinhos, estavam bem na copa de uma árvore bonita, frondosa, só que era uma árvore bem no centro urbano, e os 2 passarinhos estavam lá, e vendo aquelas pessoas correndo para um lado para outro, algumas tristes, algumas apavoradas, algumas com gestos, e um falava, mas esses humanos são assim agitados, são tão preocupados. E o outro pássaro disse para o seu amigo, disse, olha, vai ver que eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. É uma história tão simples, mas tão profunda, não é verdade? Porque eles estavam ali num centro urbano, na copa de uma árvore, com certeza nem um pouco preocupados se ia ter alimento para daqui 1 minuto, 10 minutos, 1 hora ou um dia. E a Bíblia diz que o Senhor que nós servimos, Ele alimenta as aves do campo. Coisa linda, preciosa. Receba essa palavra, aquieta o seu coração, ponha em primeiro lugar o que é mais importante. Você me ama? Você me ama como irmão? Me ama como um amigo? Ou você me ama de todo o seu coração? Terceira coisa linda que acontece, quando eu faço a coisa certa, isso me leva a vencer os meus pavores. Como eu comecei tudo com a letra P, por isso que eu botei pavores. Prioridades, preocupações, para ficar arrumadinho, eu botei os meus pavores, eu ia botar temores. Mas ficou bacana, né? Me leva a vencer os meus pavores. Vamos ler juntos? Me leva a vencer os meus pavores. Mas mistura medo com um monte de coisa que assusta, porque Pedro vinha de uma experiência esquisita. Ele chegou a temer uma simples, uma mulher que a sociedade naquele tempo não levava nem em conta. Ele teme, ele diz, eu não conheço esse tal de Jesus. Pedro nega Jesus de uma forma tão inusitada que chega a ser assim, esquisito o processo. Se fosse hoje, Pedro estava bombando nas redes sociais. Ah lá, negou Jesus, todo mundo. Aquilo ia ser a notícia mais visualizada, né, curtida. Né? Mas foi um fato aparentemente simples, mas não ficou esquecido, a Bíblia registra. Então era algo importante o que aconteceu com Pedro. O registro desses fatos, desses atos de negação de Jesus estão lá. E eu aprendi essa semana fazendo um curso, ou melhor, trouxe a memória, mas isso ficou mais claro para mim, que aquilo que eu temo se torna um Deus na minha vida. Olha, gente, isso é profundo demais. Tudo o que você teme se transforma em um Deus na sua vida. Olha que coisa pesada, hein? É para pensar ou não é? O que é que você teme? Sabe por que se transforma em um Deus na sua vida?
Porque ocupa o lugar de Deus na sua mente. Porque se o seu Deus é tão grande, tudo que você teme fica pequeno. E aí você não teme mais, porque o seu Deus é maior do que o seu temor. Se Golias é maior do que o seu Deus, você vai temer Golias, ele vai ser o seu Deus, você vai ter que servi-lo. Mas se o Deus que você serve é maior do que Golias, Golias é que se vira para te enfrentar. Muda a história. Ele que vai dar o jeito dele, porque eu tenho alguém maior do que ele, que vai comigo no negócio. Então inverte muito. Tudo que nós tememos se torna um Deus na nossa vida. Você teme o futuro, o seu futuro se transforma no seu Deus. Você teme a morte acaba sendo o seu Deus. O que é que você teme? Claro que não foi por acaso que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E aqui uma lição para nós que lidamos com pessoas, né? Não é porque alguém pisa tão forte no pescoço da gente que nos dá o direito de humilhá-los na frente dos outros. Porque Jesus bem que podia chamar Pedro: vem cá, meu filho. Dedinho assim, né? Em Marcos, chamar no dedinho assim deve ser ruim, né? Jesus chama no dedinho, podia chamar assim: vem cá. 3 anos contigo, cara, você não tem vergonha na cara, não? Olha o que você fez comigo, rapaz. Bom, tá vendo aí teus amigos em volta de você? Rapaz, eu esperava isso de todo mundo, até de João. Mas de você, ó, ao invés de Jesus olhá-lo desse jeito, sabe o que ele faz? Coisa interessante. Vem para cá, você me ama. Olha uma disciplina positiva, hein? Olha que lição para nós, que pedagogia de correção tremenda essa de Jesus com Pedro. É impressionante como é assim que ele lida. E a gente então aprende que quando nós amamos Jesus de maneira intensa e correta, quando Deus vem primeiro na nossa vida, os meus pavores desaparecem. Eu citei aqui Davi contra Golias, e aí o Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos dizer juntos esse verso? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O camarada vence Golias, mas ele admite que tinha medo. Ou seja, ninguém vive sem essa realidade. Todos nós estamos sujeitos a termos medo. Todos nós. O que é que está te assustando hoje? O que é que está te assustando essa semana inteira? O que é que foi o seu gigante? Mas eu, quando estiver com medo, vou resolver o meu problema. O que é que eu vou fazer? Vamos juntos? Confiarei em ti. Diga comigo: confiarei em ti. A gente então vai definir qual vai ser o lado das coisas na nossa vida e qual vai ser o lugar da prateleira que as coisas vão estar. Tudo começa com a minha prioridade. E para fechar, quando eu faço a coisa certa, isso me leva, a palavra-chave é identificar as minhas possibilidades. Possibilidades todo mundo tem. Você tem possibilidades? Você tem potencial? Você tem qualidades? Quantos acreditam que você tem qualidades, potenciais? Levante a sua mão bem alta assim. Mas você está fazendo o que você acha que é a coisa que Deus sempre quis que você fizesse? Você está no lugar certo? Você está feliz e realizado com o que você está fazendo? Aí é outra pergunta, pastor. Aí o negócio fica mais complicado. E aí Pedro está fazendo alguma coisa. Ele sabia pescar, ele tinha esse potencial, mas era isso que Deus queria para ele? Quando ele ama Jesus mais do que tudo, e aí ele então é relembrado e recomissionado naquilo que ele devia fazer. Impressionante que, se eu sou Jesus, eu não faria o que Jesus fez, mas nunca. Jesus é tão maravilhoso que depois de um dos seus melhores amigos lhe negar 3 vezes, por 3 vezes ele entrega uma das coisas mais preciosas para que Pedro cuide. Na primeira vez em que ele pergunta:
Pedro, tu me amas? E mediante a resposta de Pedro, ele diz assim: cuide dos meus cordeiros. Na segunda vez, ele diz: pastorei as minhas ovelhas. E a última frase, a terceira resposta é: cuide das minhas ovelhas. Você sabe quando você tem aquele patrimônio que você ama muito, aquele presente, aquela coisa guardada que é sua, aquele contrabaixo que você guarda porque carrega uma história. Jesus nos tinha como as suas ovelhas, aquele por quem ele havia morrido na cruz. Ele disse: eu vim para morrer por essa gente, eu vim para dar a minha vida em resgate da vida de muitos. Pedro, você está dando a resposta tão certa que eu vou entregar a você o meu tesouro para você cuidar dele. Você faria isso com um camarada que fez isso, Paulo? É difícil, né? Mas Jesus fez. Sabe por quê? Porque quando nós nos entregamos a Jesus, com intensidade de amor, como Pedro fez, nada mais era difícil para ele fazer. Porque quando nós amamos a Jesus sobre todas as coisas, o nosso potencial, ele passa a ser pleno para fazer aquilo que Deus quer que façamos com a nossa vida. Pedro, larga essas redes, você já fez o que tinha que fazer com elas. Você vai voltar àquele lugar que eu te chamei lá naquele dia. Pastorei as minhas ovelhas, cuide do que me é mais caro, do meu tesouro, eles estão agora diante de você. E aí é uma série de conversa ali com Pedro, porque aquele Pedro que liderava, Jesus diz: vai chegar uma hora que você vai para um lugar que você não quer ir, e você vai morrer de um jeito que você nunca imaginou, mas você há de cumprir esse ministério, porque você deu a resposta certa. Você disse o que é mais importante na sua vida. Eu me pergunto diante dessa passagem, e é uma passagem desafiadora para todos nós: você ama Jesus de todo o seu coração? Eu amo a Jesus mais do que a mim mesmo? Você ama a Jesus mais do que a sua esposa, os seus filhos, mais do que a sua posição, mais do que o seu salário, mais do que a amizade de alguns amigos que querem que você negue a Jesus, mais do que a sua namorada, a sua esposa, a sua noiva, o seu namorado, o seu esposo, o seu noivo, mais do que os seus filhos. Quando nós amamos a Jesus mais do que tudo, a nossa vida alcança um padrão que nunca alcançamos antes. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O moço rico, ele foi ao encontro de Jesus. Ele sabia os mandamentos e era muito bem de vida. E aí ele chega correndo, aquela multidão em volta. E esse texto é muito interessante, porque aquele moço, ele era religioso. Jesus pergunta, primeiro ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? A pergunta que vale $1 milhão de dólares. Esbaforido, esperando um elogio de Jesus. Jesus lhe perguntou: você sabe os mandamentos? Pergunta básica, né? Um religioso. Aí ele foi: sim, obedecer pai e mãe, não adulterarás e tal. Só que ele pulou o primeiro e o segundo mandamento. O cara foi inteligente, o jovem foi bom, mas foi inteligente. Porque ele esqueceu do primeiro: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não farás para ti imagens de escultura. Ele pulou esse, ele foi lá: honra pai e mãe, lembra-te do sábado, não adulterarás. E Jesus disse: puxa, respondeste bem. Então vou te pedir só uma coisa: levanta, vai para a tua casa e me coloca acima dos seus bens, dando os seus bens para o pobre, e você vai ter a vida eterna. Aí o moço disse: agora pediu muito.
Mas Jesus sabia quem era o Deus daquele moço. O Deus daquele moço eram os bens que ele possuía. Nós nunca amaremos a Deus de maneira intensa se houver um Deus entre nós e o nosso Deus. O que eu preciso tirar deste caminho, deste relacionamento, desta amizade com Deus que está interferindo no meu processo de entender e praticar o que é mais importante? É alguém? É uma pessoa? É um projeto? É um sonho? Feche os seus olhos.